O mistério de Aokigahara, a floresta dos suicídios. Aokigahara, uma floresta densa e sombria ao pé do Monte Fuji, no Japão. É um lugar que esconde mais do que o olhar humano pode perceber. Conhecida mundialmente como a Floresta dos Suicídios, Aokigahara tem sido o cenário de dezenas, se não centenas de mortes misteriosas ao longo das décadas. Mas o que torna essa floresta tão enigmática? O que a atrai para aqueles que buscam o fim da própria vida? A história de Aokigahara é muito mais do que uma tragédia constante. Ela está repleta de lendas antigas, fenômenos inexplicáveis e até mesmo comportamentos estranhos que desafiam nossa compreensão. Tudo começou a ser documentado nas décadas de 1950 e 1960, mas o mistério de Aokigahara remonta muito antes disso. O que muitos não sabem é que essa floresta não é apenas conhecida pela quantidade de mortes, mas por seu poder inexplicável de afetar aqueles que entram nela. Mas o que realmente acontece em Aokigahara? Existem forças sobrenaturais ou é apenas uma questão de condições psicológicas extremas? Ou será que a floresta tem um segredo muito mais sombrio do que a maioria imagina? Aokigahara é uma floresta misteriosa, localizada no Japão, e possui uma longa história, tanto cultural quanto espiritual. No Japão é conhecida como um lugar de grande significado espiritual, onde as pessoas vão para se afastar do mundo e buscar paz interior. No entanto, essa floresta também carrega uma história sombria de suicídios que remonta à época feudal. Durante o período Edo, 1603 até 1868, a prática de deixar os idosos nas florestas para morrer era comum, e acredita-se que Aokigahara tenha sido um desses locais usados para o abandono de pessoas que estavam à beira da morte. Mas foi apenas nas décadas de 1950 e 1960 que o lugar começou a ganhar notoriedade internacional, especialmente quando a obra de literatura Kuroi Jukai, A Floresta Negra de 1960, do autor Seiichi Matsumoto, descreveu Aokigahara como um cenário para suicídios. Essa obra ajudou a consolidar a floresta como um destino macabro para aqueles que estavam em busca de um fim trágico. Desde então, o número de suicídios na floresta disparou, criando uma associação entre Aokigahara e as tragédias que ocorrem ali. As investigações sobre a floresta revelaram mais do que simples suicídios. Muitas pessoas relatam sensações estranhas ao entrar em Aokigahara. Algumas afirmam que, logo após adentrar o local, começam a sentir-se desorientadas, como se o ambiente estivesse tirando sua energia ou desafiando sua sanidade. Existem até relatos de desaparecimentos misteriosos dentro da floresta, onde as pessoas simplesmente se perdem e nunca são encontradas, apesar de as buscas serem realizadas de forma sistemática. Além disso, muitos afirmam que o local é um campo magnético incomum, que interfere nas bússolas e nos dispositivos GPS, dificultando ainda mais o rastreamento e a localização das pessoas. Alguns até falam em vozes inexplicáveis ou aparições sombrias que assombram a floresta, tornando-a não apenas um lugar de tragédia, mas também um terreno onde o sobrenatural parece ter uma presença constante. Aokigahara gerou uma série de teorias. Alguns acreditam que a floresta seja habitada por espíritos dos suicidas, que não encontraram paz após a morte e ainda vagam pelo local. Para outros, a floresta representa o confronto com a própria morte, um espaço onde as pessoas são atraídas pela energia do lugar para dar o último passo. Muitos tentam explicar o fenômeno pela pressão social no Japão, onde o estigma do suicídio é um tema delicado, mas outros sugerem que o lugar está infectado por forças de outra dimensão, conectadas ao próprio Monte Fuji. Até hoje, os visitantes são aconselhados a não entrar sozinhos, e frequentemente há sinais na floresta alertando para as consequências do suicídio, tentando, ao máximo, prevenir tragédias. Mas ainda assim, as mortes continuam a acontecer de forma inexplicável, gerando um ciclo que parece impossível de romper. Aokigahara, a Floresta dos Suicídios, continua a ser um enigma para o mundo. Será que a floresta tem uma força sobrenatural que atrai os desesperados? Ou é simplesmente um local onde a tragédia humana se torna visível de uma maneira mais cruel? O que realmente acontece dentro daquelas árvores densas e sombrias? Por que tantas pessoas se sentem atraídas por esse lugar tão perturbador? Será que Aokigahara é uma espécie de portal espiritual, um campo de forças além da nossa compreensão? Ou é simplesmente o reflexo de um problema mais profundo da sociedade japonesa que lida com questões de saúde mental de forma complexa? O que você acredita que está por trás deste mistério? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Queremos saber o que você pensa sobre esse lugar tão enigmático. Se você se surpreendeu com essa história e quer ouvir mais relatos reais e enigmáticos como este, inscreva-se no canal Histórias de Tirar o Fôlego. Aqui trazemos os maiores mistérios, as maiores lendas e as histórias que desafiam a lógica humana.
Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma dessas histórias impactantes. Até a próxima, e que os mistérios do mundo nunca deixem de nos surpreender.